documento de fé belíssimo que é a Confissão Belga. Neste ponto, no ponto final, a Confissão Belga vai tratar sobre a questão dos anabatistas. A época da Reforma, ela não foi uníssona no que diz respeito a alguns temas, especialmente naquilo que tange aos sacramentos, tanto da ceia quanto do batismo. Na ceia havia uma distinção entre o entendimento de Martinho Lutero, o entendimento de João Calvino, o entendimento de Eurípides Zwinglio, sendo o de João Calvino certamente o mais acertado, o mais equilibrado, que passou a ser também referendado pelas demais confissões reformadas. Do que diz respeito ao batismo, uma vertente chamada de anabatistas, uma vertente que hoje ganha muita força por meio de algumas denominações, ou seja, o espírito anabatista está muito presente no nosso meio, o espírito de revolução, o espírito de quebra das tradições, de não se submeter às boas tradições que desde a Escritura foram tomadas pela Igreja. Esse espírito estava lá no período pós-reforma e tomou conta de uma parte daqueles que saíram da Igreja Romana. Alguns não aceitavam o verdadeiro batismo e defendiam um segundo batismo, este batismo por imersão, com algumas características específicas defendidas por esse grupo. Era um grupo sectário, um grupo que, por exemplo, não jurava nenhum tipo de compromisso civil. Até hoje, alguns anabatistas não juram a bandeira, não juram o Estado brasileiro, eles têm dificuldades com isso. Eles não compreendem que nós somos cidadãos também dessa terra. Eles também são extremamente entusiastas do ponto de vista do Espírito Santo, tendo novas revelações e coisas dessa natureza. E nesse ponto, eles tinham dificuldade com o batismo, eles produziram uma nova forma de batismo e a igreja rapidamente se posicionou dizendo que isso é uma grande heresia. Eles também negavam o batismo das crianças. Perceba que este mesmo espírito é o espírito majoritário entre as igrejas evangélicas. A grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras segue o pensamento herético anabatista e negam, portanto, o sinal e selo da aliança, porque entendem que este sinal só é dado aos adultos. É um grande rompimento entre a teologia reformada e esta teologia herética. Na teologia reformada, nós vemos a Bíblia como um todo. Nós vemos que há continuidade e descontinuidades do Antigo para o Novo Testamento. Todos os princípios da Antiga Aliança, eles permanecem na Nova Aliança. O que muda é a administração. Por isso, esse documento de fé diz com toda clareza que desde o Antigo Testamento, as nossas crianças tinham acesso ao sinal e selo da aliança por meio da circuncisão. Eles não precisavam ter fé para serem circuncidados, eles eram circuncidados ao 8º dia, porque eles recebiam este sinal e selo da aliança, este primeiro sacramento, pela fé dos seus pais. Porque os pais criam que o cordeiro foi morto não somente pela sua casa. É interessante lembrar, e foi lembrado aqui durante a leitura, que quando chegava o sábado e o cordeiro deveria ser entregue pela casa, ele não era entregue simplesmente pelos adultos, ele era entregue também pelas crianças. Então as crianças participavam do culto. Se elas eram chamadas a participar do culto, elas também tinham direito ao sacramento, que diz que elas fazem parte da igreja que cultua o Senhor. Isso é evidente. Então, quando se chega no Novo Testamento, a compreensão deve ser exatamente a mesma. A administração do sacramento é outra, já não é mais com derramamento de sangue, como na circuncisão, mas é com água, mas o conceito é exatamente o mesmo. Os nossos filhos não têm menos direito do que os filhos dos judeus tinham a este sinal glorioso da aliança de Deus com o seu povo. Por isso é uma grande bênção para as igrejas reformadas permanecer na verdadeira fé, abençoando também os seus filhos, e, por outro lado, um grande prejuízo da igreja brasileira em não batizar os seus próprios filhos, negando assim este sinal do pacto entre o Criador e as suas criaturas que estão em Cristo Jesus.
Então, graças a Deus, irmãos, nós terminamos a leitura de mais um documento de fé, percebendo a linguagem clara, precisa e pastoral deste documento e louvando a Deus, porque com documentos como esse, nós nos firmamos cada vez mais na fé e reconhecemos as doutrinas heréticas, não só dos nossos tempos, mas de tempos antigos. Louvado seja o Senhor pela Confissão Belga. Amém.